Graça e paz, irmãos. Oh, glória. Amém. Costumo dizer que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Tão maravilhoso. Você concorda? Eu costumo dizer bastante que Deus, Ele é perfeito. Ele sabe exatamente daquilo que eu e que você necessita nessa noite. E Ele está aqui para entregar o que eu e você necessita. Você crê? Amém. Tem uma palavra nessa noite. Nós vamos falar, nós estamos com a ênfase em oração, né? E nós vamos falar um pouquinho do Getsemane. Quando Jesus orou no Getsemane. Alguém sabe o que significa Getsemane? A palavra Getsemane? Getsemane significa prensa de azeite. Era uma prensa que era usada, como se fosse um moinho assim, né? Que ia passando por cima das azeitonas, né? Para então transformá-la em azeite. O que é o azeite? É o óleo, exatamente. Então, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: está pronto para ser prensado? Está pronto para ser prensado? Oh, glória! Hoje nós seremos prensados por Deus, mas Ele só prensa aquele a quem Ele quer trazer o quê? O óleo, a unção, o azeite. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, amém? Feche os seus olhos, ore comigo, ore pela minha vida também, para ser usada como instrumento nas mãos do Senhor. Senhor Deus eterno Pai, me coloco agora diante de Ti como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Eis-me aqui, um dia eu te disse, e o Senhor tem me usado e tem me capacitado, assim que eu pequena, Pai. O Senhor tem colocado diante de mim, Senhor, tantos desafios, Pai. Mas o Senhor tem colocado dentro de mim, Senhor, a Tua palavra, para que eu possa compartilhar com os Seus filhos, Senhor. Pai, não permita que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou. Eu não sei como cada um entrou aqui hoje, mas eu creio que o Senhor, o Deus que eu sirvo, oh Deus que é maravilhoso, que é perfeito, Ele há de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que até pensamos. O Senhor há de trazer um renovo nessa noite para quem necessita. Há de trazer transformação nessa noite para quem necessita. Há de trazer o alívio, o refrigério àqueles que necessitam e creem em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começar, eu vou fazer uma pequena introdução. Algo que eu vi, que eu achei interessante a gente compartilhar. Como é o ênfase em oração, né? Eu estava vendo um estudo que foi feito. Hoje em dia, muitas universidades, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, fazem estudos para saber qual que é a junção, né? Na junção entre a ciência e a fé, né? O que traz de benefício isso? E é maravilhoso, eles fizeram um estudo com algumas pessoas, pastores, né? A Universidade da Pensilvânia. Fizeram um estudo com pastores, com pessoas que oram, que creem em Deus. E fizeram uma ressonância magnética. Para quem não sabe, ressonância magnética é um tubo assim que você entra, né? Um aparelho médico que você entra e eles conseguem identificar funções do seu cérebro. Conseguem olhar lá dentro do seu cérebro. E conseguem identificar aquilo que você... Como é que você está... o que você tem, se você tem algum problema, algum tumor, enfim. E eles conseguem identificar... a pessoa, quando estava orando na sua língua nativa, ele ativava o lobo frontal. E o lobo frontal é o lobo que fica aqui na frente, né? Que indica a linguagem. Então, ela estava orando, né, na linguagem, onde tem as decisões, onde você toma as decisões, é o lobo frontal. E aí, eles começaram a ver que quando eles oravam em línguas estranhas, né? Essa parte do lobo frontal, ela não ficava ativa.
estudos falam, inclusive, alguns médicos, inclusive, falam que pessoas que oram mais, que buscam mais a Deus, né, que têm uma vida de oração diária, não é só orar de domingo quando vem para a igreja, uma vida de oração diária, essas pessoas têm mais facilidade de passar por problemas emocionais, traumas, né, por depressões, tem mais facilidade, né? Não estou falando inclusive por doenças graves, como câncer e tudo mais. Tem oncologistas, inclusive, que falam para o paciente, você tem fé? Se você não tem, então busca, né? Busca a Deus, né? Você busca orar, porque essa oração vai te ajudar como um tratamento alternativo, juntamente com o tratamento, claro, que ele tem que seguir da doença dele. Então, é muito bom orar, gente. Isso que eu queria colocar aqui para você. Não é, só porque é a igreja, só porque é o pastor, porque fala que tem que orar, né? Não é isso, né? Cientificamente já está comprovado que a oração tem muito efeito, e efeito bom para a nossa saúde. Amém? Bora orar mais? A oração, ela é uma arma poderosíssima. A gente já viu, né? Através da ciência. Mas Jesus nos mostra isso. Que tanto no momento de alegria, quanto também no momento de tristeza, no momento de dor, a oração é aquela que nos socorre, né? É onde a gente vai para a gente buscar força para enfrentar as lutas do nosso dia a dia. Então, abram suas Bíblias lá em Mateus 26, vamos ler do 36 ao 46. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. A minha versão é a NVT, pode ser que a sua esteja um pouquinho diferente da minha. Quem não tiver, pode acompanhar aqui pelo telão. Eu vou acompanhar pelo telão, gente, porque eu tô com um problema com o óculos. Meu óculos antigo quebrou e esse daqui é só de longe. Não enxergo muito bem, então vou acompanhar pelo telão. Amém? Os irmãos acompanham comigo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. O que é Getsêmani mesmo? Prensa de azeite, isso mesmo. E disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Para quem não sabe, os 2 filhos de Zebedeu é Tiago e João. Então ele pegou Pedro, Tiago e João. Quantos discípulos ele tinha? 12. 12 discípulos, mas ele pegou desses 12, junto dele, 3, os mais próximos dele. E começou a ficar triste e angustiado. Olha o que ele diz: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão, e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Em outras traduções vai falar: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim desse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Até aí. Amém? Jesus disse: a minha alma está angustiada. Eu estou profundamente triste. Até a morte. Ele sentia que a morte estava chegando. E não só isso, ele sentia o peso de todos os nossos pecados. Toda dor que você sente, que você acha que é demais para você, ele sentiu a dor de toda a humanidade. Não era só a sua dor, era a dor de todo o mundo. E eu tenho 5 pontos que eu queria frisar com vocês. E o primeiro deles é: quando tudo parece perdido, ore. Quando tudo está difícil demais, quando você está profundamente angustiado, triste, parece que não dá aquele desespero. Meu Deus, esse problema é muito grande. Isso é muito além daquilo que eu consigo suportar. Muitas vezes a gente pensa isso, né? E o Senhor está dizendo: ore. Está difícil? Ore. Parece que você não vai aguentar? Ore. Está doendo? Ore. Ore. Muitas vezes a gente tem o costume de ficar falando com um e com o outro e ficar reclamando, né? Mas o Senhor te diz: ore. Jesus, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele seria entregue nas mãos dos pecadores. Ele sabia que ele ia para a cruz. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que iriam escarnecer dele. E isso trouxe esse peso. Na humanidade dele, ele como humano, eu imagino que ele deve ter tido receio, deve ter tido medo, deve ter tido... meu Deus, como que eu vou conseguir? Eu vou sentir dor. Ele não foi livre da dor. Ele sentiu dores no corpo todo. Foi furada as suas mãos, seus pés, teve uma coroa de espinhos, ele foi chicoteado. Foi muita dor. Muita dor. E ele sabia, ele sabendo que ele ia passar por toda essa dor, na humanidade dele, ele fala: meu Deus, afasta de mim. Não deixa eu passar por isso, não. Vai ser muito difícil, eu vou sentir muita dor. Ele se rasga, ele fala: me ajuda. Naquele momento, ele está falando: se puder, afasta de mim. Contudo, faça a tua vontade. O que ele está tentando dizer? Então, me dá força. Me ajuda, me dá força para eu continuar. Para eu conseguir passar por isso só com a tua força. Mas muitas vezes a gente, crente... me coloca no meio, porque a gente, na nossa humanidade, a gente erra e a gente erra muito. Muitas vezes a gente acha que Deus deve alguma coisa pra gente. Quando a gente vai orar, a gente fala: Deus, eu sou teu servo, eu te sirvo, eu faço a tua vontade, olha o que eu tô passando. Deus, vai lá na minha frente e faz acontecer, porque, meu Deus... estão fazendo isso, estão falando aquilo. A gente é humano. A gente esquece que Deus não depende da gente. Né? A gente acha: Deus, por eu fazer isso, você tem que me fazer algo em troca. Não! Deus não deve nada para mim, nem para você e nem para ninguém. Nós somos dependentes dele. Unicamente dele. Nós dependemos dele. Ele não depende de nós. Então, se você hoje
Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se há algum tipo de luta que você tem enfrentado. Algum tipo de enfermidade, talvez, que você tenha enfrentado. Eu não sei o que te angustia nessa noite. Mas, seja o que for, ore. Entregue nas mãos do Senhor. Peça para Ele te dar forças para você enfrentar. Amém? Segundo ponto. Não é a nossa vontade. Não é da nossa forma. Tudo que eu oro, né? Às vezes a gente faz parte do grupo de intercessão, né? Da igreja e tudo mais. Quando vem um pedido de oração, eu sempre oro a Deus e falo, meu Deus, ora, cura, liberta, né? Transforma essa vida, mas contudo seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes a gente recebe oração de pessoas que estão no leito entre a vida e a morte. E a gente muitas vezes fala assim, Senhor é Deus, o Senhor tem poder, então você vai curar, Ele vai levantar, e vai viver, e vai testemunhar. Deus é poderoso para fazer? Glória a Deus, muito. Ele não tem nada impossível para Ele. Aquela pessoa pode se levantar e pode testemunhar, sim. Quantos testemunhos nós vemos hoje de pessoas se levantando do leito de morte e vivendo aí para contar, para testemunhar que ela passou pelo leito de morte, mas Deus a curou, Deus transformou. Pessoas que falavam que nunca ia andar, que nunca mais ia andar, que nunca mais ia falar. Estava vendo hoje um testemunho mesmo de uma cantora, que particularmente eu não conheço, mas ela falou assim, Deus tirou. Eu falei para Deus, vou entregar tudo que eu tenho. Né? Não quero mais cantar essa música, toda vez é a mesma música, eu quero algo novo. E aí, no altar, ela caiu. Né? Na hora que ela estava cantando, ela caiu, passou pelo leito de morte, teve um AVC, não conseguia falar, e o médico falou, ela nunca mais vai falar igual. Ela nunca mais vai cantar, né? Em outras palavras. E Deus restaurou. E hoje ela canta para glória e honra do nome do Senhor. Né? O Senhor, Ele muitas vezes, ele nos faz isso. Ele faz a gente passar pelo vale da sombra da morte. Né? Mas Ele é maravilhoso. E a gente tem que sempre falar, Senhor, contudo seja feita a tua vontade. O Senhor, Ele pode dar, assim como Jó, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou, o Senhor pode tomar. E amém, Ele é o dono da vida. Ele não deve nada para a gente. A gente acha, Senhor, porque eu te sirvo, eu não posso perder aquela pessoa que eu amo tanto. Ei, Ele não te deve nada. Se Ele levar, glória a Deus. Ela falou assim que ela se via, né, no chão da igreja. E de repente ela falou assim que alguém pegava ela no colo e aí tentava fazer ela voltar. Ela falava, não, eu não quero sair daqui, tá tão bom, tá tão maravilhoso. Eu quero ficar aqui. Então, quando Deus toma a pessoa não sente falta de mais nada, porque tudo ela já tem. Lá no céu tem tudo que a gente precisa. Lá no céu não tem mais dor, não há tristeza, não há choro. Então, o Senhor Jesus, Ele nos completa. Né? A dor fica para quem está aqui, né? Para quem está aqui sofre, sente a dor, né? da pessoa que não está mais. Mas lá no céu não há dor. Então, a gente muitas vezes faz isso, né? Senhor, eu quero a minha vontade. Senhor, faz isso, faz isso, faz isso. E muitas vezes a gente fica. Mas eu falo muito, quando a gente está no meio de uma luta, ou o Senhor quer nos provar, que só é aprovado aquele que é aprovado, ou o Senhor quer nos moldar, né? Porque para que a gente seja um vaso perfeito nas mãos do Senhor, é necessário que a gente desça as mãos do oleiro. Às vezes é algo que Deus quer mudar nas nossas vidas e Ele usa daquela luta, daquele problema, para nos ensinar algo, para nos ajudar com algo que a gente precisa mudar. Né? E muitas vezes a gente passa por situações realmente porque são aflições da vida. Todo mundo vai passar por aflições. Então, quando Deus quer ensinar algo, eu sempre falo para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Essa luta é para eu aprender algo? Então me ensina, me fala o que é. Porque às vezes a gente
fica protelando essa conversa com Deus, essa oração com Deus, e aquela coisa vai se estendendo, se estendendo, se estendendo. Por quê? Porque você nunca aprende o que você precisa aprender. Você é turrão e acha que você tem que fazer, porque Deus tem que fazer porque você serve a Deus, porque você aceitou Jesus, então Ele tem que fazer tudo na sua vida. Não. Ele não tem que fazer tudo para você. Tem gente que só aceita Jesus porque tem alguém que está lá pregando, porque você vai ter um carro, você vai ter uma casa, você vai ter prosperidade, você vai ter muito dinheiro. Ei, não se trata disso o evangelho. Em momento algum, Jesus fala isso para os discípulos. Vocês vão ter carro, vocês vão ter dinheiro, vocês vão ter, muitas carroças, muitos bois, muito isso. Não. O que os discípulos tiveram? O que eles ganharam em troca por conhecer Jesus e seguir a Jesus? O que eles ganharam em troca? Morte. Foram mortos, foram surrados, foram presos. Quantas coisas eles passaram. E muitas vezes a gente passa por uma coisinha ou outra e fala, eu vou largar Deus, eu vou largar a igreja, eu não vou mais não, porque isso está tão difícil, está tão complicado, eu não quero mais servir a Jesus. A gente limita Deus como algo tão pequeno, ou tão sem importância às vezes. Isso é tão triste, né? Porque Deus é tão grande, Ele é tão maravilhoso para com as nossas vidas. Por que a gente limita muitas vezes Deus? Eu já vi gente falando, eu sou filha de Deus, e se eu sou filha de Deus, eu preciso ter do bom e do melhor. Você é filha de Deus? Sim. E você terá do bom e do melhor. Se você não estiver nessa terra, você vai ter aonde? No céu terá tudo. No céu terá glória, no céu vai ter galardão. Amém? Quem crê? Terceiro ponto. O choro também é uma oração. Lá em Romanos 8, 26. Precisa abrir, se quiser, acompanha pelo telão. Romanos 8, 26. Diz assim, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Em outras traduções, fala gemidos inexprimíveis. Você está com essa tradução aí? É a tradução mais antiga. Lindo, né? Gemidos que não se podem expressar. Olha que coisa linda. A gente tem um intérprete das nossas orações. O Espírito Santo interpreta até aquilo que não sai pela nossa boca. Até aquilo que a gente não fala. Só o nosso suspiro. E nem assim, começa a chorar, ai meu Deus. Aí o Espírito fala, olha Deus, ela está falando que ela não aguenta mais. A atriz é muito boa. Tá falando assim, ela tá falando que tá muito difícil, que ela não tá aguentando, tá complicado, essa luta tá muito forte. Aí você olha assim e fala... Aí o Espírito fala, sabe o que você quer dizer? Ela falou que seja feita a sua vontade. Você não precisa falar. Muitas vezes, na hora da dor, na hora do desespero, na hora da profunda tristeza, a gente não consegue encontrar palavras para expressar aquilo que a gente está sentindo. Mas nós temos um Deus tão maravilhoso que você não precisa falar nada. Você não precisa falar. Ele te conhece e Ele sabe. Até cada gemido, até cada suspiro, até cada lágrima que sai, Ele entende o significado. E Ele fala para Deus. É disso, é isso que ela está pedindo. É disso que ela precisa, é disso que ele precisa. É isso que ele está falando, é isso que significa. Olha que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso que nós temos. Ele intercede por nós. Gente, a Bíblia ela não enfatiza, como vocês viram nesse texto, que Jesus chorou.
Mas imagina, vamos parar para parafrasear, né? Imaginar um pouquinho. Ele fala que ele está angustiado, uma profunda tristeza. Gente, a gente fica triste às vezes por coisa tão pequena, a gente já chora. Senhor Jesus, a gente muitas vezes esquece que ele era humano como nós. Ele veio aqui na Terra e passou pelos mesmos problemas que nós. Ele passou pelas mesmas tristezas que a gente passa. Ele passou pelas mesmas dores. Ele sentia dor. Ele machucava, sangrava. Ele era humano. Provavelmente, creio eu, que ele tenha chorado ali, aos pés do Senhor. Ele tenha se derramado, ele orou, colocou o rosto no pó, no chão. Falou, Senhor, afasta de mim esse cálice. É muito difícil para mim beber, eu não quero. Na minha humanidade, eu não quero. Mas eu reconheço que o Senhor é Deus da minha vida. Provavelmente ele chorou. E ali, provavelmente, aquele choro era muito mais do que aquelas simples palavras. O Senhor, Deus, o Pai, entendeu. Ele entendeu. Mas aí vem o quarto ponto. O Senhor respondeu? O pai respondeu para ele, não, filho, tá bom. Você tá chorando, tá triste. Quem é pai, quem é mãe vai entender. Pensa um filho na sua frente chorando, pedindo, por favor, por favor. E você olha e fala assim, não dá uma dor no coração? Tipo, poxa, meu filho tá chorando. É algo que eu posso fazer por ele. Porque Deus pode tudo, né? Deus podia falar, tá bom, volta aqui, esquece isso. Não precisa morrer, não. Não precisa passar por tudo isso. Não precisa morrer na cruz, não. Ele falou isso? Não. Foi um não, então, né? Se não foi um sim, foi um não. Tipo, não. Eu não posso passar de você esse cálice. E o quarto ponto é, o não de Deus também é resposta. Muitas vezes a gente pede algo para Deus, a gente faz birra, a gente fica bravo quando Deus não responde na hora que a gente acha que Ele tem que responder. Às vezes a resposta também demora e a gente fica naquela ansiedade. Cadê? Eu pedi tanto para Deus e a resposta não veio. Mas a resposta, às vezes, não, também é resposta. Não vou fazer. Não. Ele permitiu que Jesus passasse por tudo. Por todo aquele sofrimento. Por toda aquela dor. Por quê? Por quê? A resposta está lá em João 4,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde é essa vida eterna? No céu. Para que se cumprisse a promessa na minha e na sua vida. Para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. Foi necessário Jesus passar. E Deus permitiu que ele passasse. Porque ele amava menos a Jesus? Não. Mas porque ele nos amava também. Nos amava tanto. Nos amou tanto. Nos ama tanto. Tanto. Olha que amor grande. Ele viu o filho dele sofrendo, chorando, pedindo. Afasta de mim, eu não quero viver isso. Eu não quero passar por isso. Mas ele falou, não, você precisa passar. Porque muitas vidas precisam me conhecer através do seu sacrifício. Jesus passou em uma prensa. Ele passou pelo Getsêmani. Ele passou por essa prensa que moeu, doeu. Ele chorou. Mas ele venceu.
Glória a Deus. Ele venceu. E muitas vezes é necessário a gente passar por uma prensa. A gente passar pelas dificuldades, pelas tristezas, para a gente reconhecer que Ele, Deus, está conosco em todo o tempo. Para a gente reconhecer que sem Ele, a gente não é nada. Nada. Sem Deus, a gente não é nada. Essa prensa é necessária para que então a gente realmente possa ser esmagado a ponto de sair o azeite, a unção. A unção do azeite sai da nossa vida quando a gente é prensado. Não adianta a gente falar, eu quero ter a unção do Senhor, eu quero viver para Deus, eu quero fazer tudo para Deus, eu amo a Deus. E aí, quando chega a hora da prensa, fala, não, Deus, eu não quero. Não quero passar. Quando a prensa vier para você e você falar, eu não quero passar, o que você vai fazer hoje? Falar, Jesus, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. É necessário que a gente sempre tenha essa oração nos momentos de dificuldade. Senhor, tá doendo. Senhor, eu tô chorando. Senhor, tá difícil. Mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor não vai me tirar do meio do vendaval, no meio da tempestade, então me dá força para o meu barquinho continuar navegando. É isso que nós temos que ter em mente quando nós passamos por esse momento de tribulação. Deus nem sempre nos livrará de dores, mas Ele nos dará forças para passar por esses momentos de dores. E minha avó falava uma coisa que eu tenho muito para mim, que eu falo muito e realmente é uma grande verdade. Não há luta que dure eternamente. Eu não sei o que você tem passado, por quantos anos você tem passado por essa luta, mas nenhuma luta dura uma vida inteira. Uma hora, a luta passa. No mundo nós temos aflições, mas há aqueles altos e baixos, né, que a gente fala. Há um momento de bonança, há um momento de alegria, há um momento de paz e há um momento também de tristeza. Há um momento de angústia. Há muitos momentos. A nossa vida é feita desses momentos, esses altos e baixos. E é necessário a gente ter em mente que não importa se eu estou lá em cima ou se eu estou lá embaixo. A minha fé, ela tem que ser inabalável em Deus. Eu não posso, quando eu estou lá em cima, eu estou bem com Deus, eu estou muito feliz, está tudo dando certo. Mas quando você começa a passar por um momento de tribulação, Deus, eu não quero mais. Não é assim. Não é assim que funciona. A nossa fé em Deus, ela não pode mudar, porque as circunstâncias mudam. Independente da circunstância, da situação que você tem passado na sua vida hoje, a sua fé em Deus, ela precisa permanecer firme, sem desmoronar. E o quinto passo, e o último, oh glória, vai passar. Tirando esse engate do nenhuma luta dura eternamente, essa luta que você está passando, esse momento difícil, triste, ele vai passar. Passa. Tudo passa. E eu queria voltar um pouquinho lá no texto de Mateus, o 26 ainda, Mateus 26, mas vamos ler o 31 e o 32, para vocês conseguirem entender do que eu estou falando. Mateus 26, o 31 e o 32. Acompanha comigo. No caminho, Jesus disse, esta noite, todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras diz, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas.
Mas depois de ressuscitar, vamos comigo, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Até aí. Eles estavam caminhando para o Getsemane. E no caminho para o Getsemane, Jesus foi falando com os discípulos: eu vou morrer, vou ser entregue, eu vou ser ferido, vocês vão ser dispersos, vocês vão me abandonar. Ou seja, tem problema, tem coisas que você vai passar na sua vida que você vai passar sozinho. Que não vai ter ninguém do seu lado. Tem luta que você vai passar sozinho. Mas mesmo assim, a sua fé não pode mudar. Ele sabia que ele seria abandonado. Ele sabia que os discípulos não estariam com ele. Ele sabia que Pedro negaria ele. Ele sabia que ele seria crucificado, que ele morto. Mas ele sabia também que ele ressuscitaria. Ele também sabia que ele venceria. Ele também sabia que no terceiro dia ele estaria de volta. E ele marcou um encontro. Aonde? Verei adiante de vocês a Galileia. Ele ia encontrar os discípulos de novo. Ou seja, eles estavam falando: ei, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mas a gente já tem um ponto de encontro. A gente está lá na Galileia. Lá na Galileia, eu vou encontrar vocês. Mas será que os discípulos se lembraram disso quando Jesus foi preso? Quando Jesus estava naquela cruz, será que os discípulos se lembraram disso? A gente muitas vezes é assim. Nós sabemos que venceremos. Que Jesus nos prometeu um lugar lá no céu. A gente sabe disso. A gente sabe que o céu é lindo, é perfeito. A gente sabe que vencerá. Mas no momento da luta, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, a gente se esquece da promessa. A gente se esquece e a gente faz o quê? Fica murmurando. Fica reclamando. Provavelmente os discípulos falam: meu Deus, e agora o que vai ser da gente? Jesus está morto. O que a gente vai fazer? Agora vão vir atrás da gente. A gente vai morrer também. E agora? Pedro voltou a pescar? Agora acabou? Vou voltar à vida que eu tinha antes? Vou fazer o que eu fazia antes? Porque acabou. Não tem mais o que fazer. O desespero tomou conta. Eu estou aqui para te lembrar que, independente do desespero que você tenha na sua vida hoje, você tenha em Deus a lembrança da promessa. Que essa promessa, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. O que você está passando vai passar. Existe uma terra prometida. Lá do outro lado do Jordão. Existe uma terra prometida. Você precisa acreditar nisso com todas as suas forças e falar: vai passar. Eu estou passando por isso, mas vai passar. Porque eu creio que em Cristo eu sou mais que vencedor. Aí em Romanos 8 fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você já venceu. Ele venceu e nós também venceremos. Qual que é a promessa que Jesus nos deu? Está lá em João 14, do 1 até o 4. Olha que lindo. Olha que Deus fala para nós nessa noite. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim, em Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei
buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. O 4 é: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Qual é o caminho? Quem é o caminho? A verdade, a vida, Jesus. Isso é uma promessa que ele fez. Não só para os discípulos, mas para todos nós que cremos no nome de Jesus. Que cremos que ele é o Filho de Deus. Ele tem uma morada para a gente no céu. Lá não haverá dor, tristeza, choro, lágrimas. Não haverá. Não haverá. Isso que você tem passado hoje não vai ser nada. Vai ter passado. Vai ter acabado. Você tem um lar no céu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você tem um lar no céu. O céu é o nosso lugar. O nosso lugar não é aqui. Não é aqui. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. O nosso lugar, a nossa morada é o céu. Não olhe para a luta que você está passando. Não olhe para o desemprego. Não olhe para aquela enfermidade que você tem passado. Não olhe. Não olhe. Olhe para Deus. Deus, Ele é seu alvo. Nosso alvo é o céu. É morar com Deus. É estar com Ele. Não permita que essa luta, essa dificuldade, essa adversidade, para você que está em casa também, não só para quem está aqui. Não permita que essa luta, que essa adversidade que você tem passado te tire dos caminhos do Senhor. Porque nele há palavras de vida. E Ele tem vida para cada um de nós. E vida eterna. Vida eterna a gente só encontra em Jesus, no céu. Amém? Ministério de Música. Oportunidade. Creia, confie. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Porque hoje você vai sair daqui com a certeza de que há vitória. Porque essa luta vai passar. Amém?